Você fez um acordo que não se lembra de ter assinado. Os termos são simples. Você cede a maior parte do seu tempo de vida, sua energia, sua criatividade, seus melhores e mais produtivos anos. Em troca, você recebe o suficiente para sobreviver, para se divertir um pouco e para estar pronto para recomeçar tudo de novo no dia seguinte. Você não negociou as cláusulas, não teve um advogado presente. Você simplesmente nasceu dentro deste contrato, e a sociedade ao seu redor o ensinou, desde o primeiro dia, que estas são as regras do jogo e não há como mudá-las. Esta não é uma teoria da conspiração. É a descrição fria e crua da relação econômica fundamental que sustenta o nosso mundo, uma relação que se tornou tão normal que se tornou invisível. Mas eu sou livre, você pode pensar. Eu escolhi minha profissão. Se eu não gostar do meu chefe, posso pedir demissão e procurar outro emprego. E essa sensação de liberdade é real, mas ela é, em grande medida, a liberdade de escolher a qual Senhor você vai servir. É a liberdade de se mover dentro de um labirinto, onde todos os corredores, por mais diferentes que pareçam, levam ao mesmo destino. A necessidade de vender sua força de trabalho para outra pessoa. Você pode escolher ser um programador, um designer, um motorista ou um caixa de supermercado. Mas em todas essas funções, a não ser que você possua a empresa, a plataforma ou o capital, a regra fundamental do contrato permanece intacta. Seu trabalho gera uma riqueza que não fica com você. Quem então escreveu este contrato? Quem são os arquitetos deste labirinto? Eles não são um grupo secreto reunido em uma sala escura. Eles são uma classe de pessoas, definida não pelo que fazem no dia a dia, mas pelo que possuem. Eles são os donos das plataformas de tecnologia, dos grandes fundos de investimento, das indústrias, das patentes, das terras produtivas. São aqueles que não precisam vender seu tempo para viver, porque eles são donos dos sistemas que compram o tempo de todo o resto. E a lógica que os guia não é a maldade, mas uma força impessoal e muito mais poderosa, a necessidade de fazer o capital crescer. O lucro não é uma opção, é uma obrigação para a sobrevivência do sistema, e esse imperativo molda o mundo em que todos nós vivemos. O conflito central da nossa era está escrito na tinta invisível deste contrato. De um lado, você e a esmagadora maioria das pessoas, buscando segurança, dignidade, tempo livre e uma fatia justa do valor que produzem. Do outro lado, os donos do sistema, compelidos pela lógica do próprio capital a maximizar os lucros, o que frequentemente significa reduzir custos, e o trabalho humano é um dos principais custos. É por isso que vemos empregos estáveis serem substituídos por gigs precárias, porque a automação avança não apenas para inovar, mas para eliminar postos de trabalho, e porque a pressão por mais produtividade, com menos recursos, nunca cessa. Não é um conflito pessoal. É um conflito de interesses estrutural, embutido no DNA da nossa economia. Este conflito permanente, esta tensão que define os termos do contrato invisível que rege nossas vidas, tem um nome. É um conceito que foi deliberadamente transformado em um tabu, em algo antiquado e radical demais para ser discutido em uma conversa educada. Esse conceito é a luta de classes. E o pensador que dedicou sua vida a expor os termos deste contrato foi Karl Marx. Ignorá-lo hoje não é ser neutro, é aceitar os termos do contrato sem lê-los. Portanto, vamos fazer o que os arquitetos do sistema não querem que façamos. Vamos ler as letras miúdas e entender, de uma vez por todas, como essa luta de classes define nossa realidade, aqui e agora. Para Karl Marx, a luta de classes não é apenas uma briga entre ricos e pobres ou um conflito de opiniões políticas. É algo muito mais profundo e estrutural. Ele afirmava que, ao longo de toda a história humana, desde o fim das sociedades comunais primitivas, a sociedade sempre esteve dividida em classes sociais com interesses fundamentalmente opostos e irreconciliáveis. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo. Em cada época,
Havia uma classe que detinha o controle dos meios de produção, as ferramentas, as terras, as fábricas, tudo o que é necessário para produzir os bens que a sociedade consome. E uma classe que, por não possuir esses meios, era obrigada a se submeter à classe dominante para sobreviver. Essa relação de dependência e exploração é o verdadeiro motor da história, gerando conflitos que, eventualmente, transformam a própria sociedade. No sistema capitalista, que Marx analisou de forma obsessiva, essa luta se cristaliza em duas grandes classes antagônicas, a burguesia e o proletariado. A burguesia não é apenas quem tem dinheiro. São os donos dos meios de produção modernos, o CEO de uma Big Tech que detém as patentes e as plataformas, o grande acionista de uma indústria automobilística que possui as fábricas e os robôs, o mega investidor do agronegócio que controla vastas extensões de terra. O objetivo central da burguesia, segundo Marx, não é a maldade pessoal, mas a lógica impessoal do capital, a acumulação incessante de lucro. Para o sistema sobreviver, o capital precisa crescer, se expandir, e isso se torna a diretriz principal que governa suas ações, muitas vezes passando por cima de considerações éticas, sociais ou ambientais. Do outro lado do ringue, temos o proletariado, e aqui é crucial abandonar a imagem antiga de um operário de macacão sujo de graxa. Para Marx, proletário é todo aquele que, por não possuir os meios para produzir sua própria subsistência, tem apenas uma coisa para vender no mercado: sua força de trabalho, seja ela física ou intelectual. O programador que escreve códigos para uma empresa de software, a professora que dá aulas para uma rede de escolas particular, o analista de marketing que cria campanhas para uma agência, o motorista de aplicativo que aluga sua força de trabalho e seu carro para uma plataforma, e sim, também o operário na linha de montagem. Todos eles, em diferentes níveis e com diferentes salários, compartilham a mesma condição fundamental. Eles precisam vender seu tempo e sua habilidade a um empregador para receber um salário e, com ele, sobreviver. Onde então reside o conflito? Por que esses interesses são irreconciliáveis? A resposta está em um conceito-chave de Marx: a mais-valia. O trabalhador, durante sua jornada, produz um valor muito maior do que o que ele recebe de volta na forma de salário. Pense em um designer que cria um logo para uma marca. O valor que esse logo gera para a empresa ao longo do tempo é imensamente superior ao salário que o designer recebeu por aquele trabalho. Essa diferença entre o valor total produzido pelo trabalhador e o seu salário é a mais-valia. É dela que surge o lucro do capitalista. Portanto, está no interesse fundamental da burguesia maximizar essa extração, seja aumentando a jornada de trabalho, seja intensificando o ritmo da produção ou mantendo os salários os mais baixos possíveis. Em contrapartida, o interesse do proletariado é exatamente o oposto: reduzir a jornada, melhorar as condições e aumentar sua participação no valor que ele mesmo criou. Historicamente, essa tensão explodiu em conflitos abertos e transformadores. As greves massivas da Revolução Industrial, que lutavam por condições mínimas de segurança e pela redução da jornada de trabalho de 16 para 8 horas diárias, são um exemplo clássico. Os movimentos sindicais que, ao longo do século XX, conquistaram direitos que hoje parecem óbvios, como férias remuneradas, licença-maternidade e o direito à aposentadoria, foram manifestações diretas da luta de classes. Essas conquistas não foram presentes ou concessões benevolentes dos donos do capital. Foram arrancadas através de organização, paralisações e uma intensa pressão coletiva. Cada direito trabalhista inscrito na lei hoje é, na visão marxista, uma cicatriz de uma batalha histórica entre o capital e o trabalho, um testemunho de que a colaboração entre as classes é apenas uma trégua temporária em um conflito que está sempre latente. Mas então, o que aconteceu? Se os trabalhadores conquistaram tantos direitos, por que a sensação de insegurança e precarização parece estar voltando com tanta força? Acontece que, na visão marxista, o capital é como a água. Ele sempre busca o caminho de menor resistência para fluir e se expandir.
o período de meados do século XX, com a ascensão do chamado estado de bem-estar social em muitos países, pode ser visto como uma trégua forçada. A burguesia, pressionada por um proletariado organizado e temendo alternativas socialistas, cedeu a uma série de demandas, criando uma paz social temporária. No entanto, a partir das décadas de 1970 e 1980, com a ascensão do neoliberalismo, o capital iniciou uma contraofensiva feroz, enfraquecendo sindicatos, privatizando empresas estatais e desregulamentando os mercados financeiros. A trégua havia acabado. Hoje, a luta de classes assume formas muito mais complexas e, por vezes, mais difíceis de identificar do que na época de Marx. A figura do empreendedor de si mesmo é talvez o exemplo mais genial e perverso desta nova fase. O entregador de aplicativo, o motorista de Uber, o freelancer que busca projetos em plataformas online. Eles são apresentados pela ideologia dominante como pequenos empresários, donos do seu próprio tempo, livres do chefe. No entanto, sob uma análise marxista, eles representam uma nova forma de proletariado, ainda mais explorada. Eles não controlam o algoritmo que define seus ganhos, não possuem a plataforma da qual dependem para trabalhar, e arcam com todos os custos e riscos: a manutenção do veículo, a saúde, a falta de trabalho em dias de baixa demanda. É a venda da força de trabalho em sua forma mais nua e crua, sem os direitos e proteções conquistados em séculos de luta. A precarização se estende também ao trabalho intelectual. Aquele programador que mencionamos, ou o designer, ou o jornalista. Cada vez mais, eles não são contratados como funcionários de tempo integral, mas como prestadores de serviço, ou freelancers. Eles trabalham por projeto, sem segurança de longo prazo, muitas vezes competindo em um mercado global que pressiona seus honorários para baixo. Eles podem ter um salário maior que o operário de fábrica, podem trabalhar de casa em um ambiente confortável, mas a relação fundamental é a mesma. Eles não são donos dos meios de produção, o software, a agência, o jornal, e precisam vender continuamente sua habilidade para sobreviver. A classe trabalhadora se tornou mais diversificada e fragmentada, o que torna a identificação de um interesse de classe comum muito mais desafiadora. E a burguesia? Ela também mudou de cara. O capitão de indústria com cartola, dono de uma única fábrica, foi substituído por uma entidade muito mais difusa e poderosa, o capital financeiro. Hoje, os verdadeiros donos dos meios de produção são, muitas vezes, fundos de investimento, bancos e acionistas anônimos que compram e vendem participações em empresas no mundo todo, com o clique de um mouse. Eles não conhecem o rosto dos seus funcionários e talvez nem saibam exatamente o que cada empresa do seu portfólio produz. Seu único interesse é o retorno financeiro, a valorização das ações. Essa distância torna a exploração ainda mais impessoal e brutal. A decisão de fechar uma fábrica e demitir milhares de pessoas pode ser tomada a milhares de quilômetros de distância, baseada puramente em uma planilha de lucros e perdas. Marx falou sobre o conceito de alienação. O trabalhador se torna alienado do produto do seu trabalho. Ele não o possui. Do processo de trabalho. Ele não o controla. De si mesmo. Seu trabalho não é uma expressão de sua criatividade e dos outros seres humanos. A competição substitui a cooperação. Será que existe uma descrição mais perfeita para o trabalho no século XXI? Pense no criador de conteúdo para redes sociais. Ele precisa se adaptar constantemente aos caprichos do algoritmo, uma força que ele não controla, para garantir seu sustento. O trabalho criativo se transforma em uma caça por engajamento, likes e visualizações, alienando o criador do seu próprio processo criativo. Nós mesmos, como usuários, trabalhamos de graça para essas plataformas, gerando dados e conteúdo que são o verdadeiro produto vendido a anunciantes. Somos alienados da nossa própria vida social, transformada em mercadoria. Para que esse sistema se sustente, ele precisa de uma poderosa ideologia, um conjunto de ideias que justifique a ordem existente como natural e inevitável. Hoje, a ideologia mais eficaz é, sem dúvida, a da meritocracia.
A ideia de que o sucesso depende unicamente do talento e do esforço individual. Ela nos vende a crença de que os bilionários merecem sua fortuna porque são mais inteligentes ou trabalharam mais, e que se alguém é pobre, a culpa é de sua falta de esforço ou visão. Essa narrativa convenientemente ignora o ponto de partida de cada um, as heranças, os contatos, o acesso à educação de qualidade, as redes de segurança. A meritocracia funciona como um véu que esconde as estruturas de classe, transformando um problema sistêmico em uma questão de falha ou sucesso pessoal, o que gera culpa nos que fracassam e arrogância nos que vencem. Outro pilar ideológico fundamental do capitalismo tardio é o consumismo. Em uma vida de trabalho alienante e sem propósito, o sistema nos oferece uma válvula de escape: o consumo. A liberdade não é mais a autonomia sobre a sua vida e seu trabalho, mas a liberdade de escolher entre diferentes marcas de tênis, celulares ou carros. O ato de comprar se torna a principal forma de construir uma identidade e de buscar a felicidade. Eu compro, logo existo. Essa lógica não apenas gera lucros imensos para a burguesia, mas também desvia nossa atenção da esfera da produção, onde a exploração acontece, para a esfera do consumo, onde somos todos reis, ainda que por um breve momento. O ciclo se completa. Trabalhamos em empregos que não gostamos para comprar coisas de que não precisamos, para nos sentirmos um pouco melhor. A luta de classes hoje também é inegavelmente global. O capital não tem pátria. Uma empresa multinacional pode fechar uma fábrica na Europa, onde os salários e os direitos trabalhistas são mais altos, e reabri-la no Sudeste Asiático, onde a mão de obra é mais barata e as leis ambientais são mais frouxas. Essa capacidade de mobilidade coloca os trabalhadores de todo o mundo em uma competição direta uns com os outros. Aceite esse salário mais baixo ou levo a fábrica para outro país. Essa ameaça, real ou implícita, é uma arma poderosíssima nas mãos da burguesia global para disciplinar a força de trabalho e suprimir qualquer tentativa de organização ou reivindicação por melhores condições, enfraquecendo o poder de barganha do proletariado em escala planetária. A desigualdade de renda, que vemos explodir em todos os noticiários, não é um efeito colateral infeliz do sistema, é o resultado direto e matemático desta dinâmica. Ela é a expressão visível da transferência contínua de valor daqueles que produzem, o proletariado em suas mais diversas formas, para aqueles que possuem, a burguesia, em suas mais diversas formas. Quando os lucros das empresas batem recordes enquanto os salários da maioria dos trabalhadores permanecem estagnados ou perdem para a inflação, isso não é uma coincidência. É a luta de classes acontecendo em tempo real, travada não com barricadas nas ruas, mas nas planilhas de Excel das grandes corporações, nas decisões dos bancos centrais e nas reformas das leis trabalhistas. Então, quando olhamos para o trabalho informal crescente, para a ascensão da gig economy, para o poder avassalador das big techs, para a desigualdade gritante e para a ansiedade que permeia nossa cultura, não estamos vendo fenômenos isolados. Estamos vendo as múltiplas faces de uma mesma e velha batalha. A luta de classes não desapareceu. Ela apenas se metamorfoseou. Tornou-se mais sutil em alguns aspectos e mais brutal em outros. Ela não está apenas nas fábricas, mas nos algoritmos, nos contratos de freelancer, na especulação financeira e nas prateleiras dos supermercados. A questão, então, não é mais se a luta de classes existe, mas sim, como podemos lutar de volta em um campo de batalha tão complexo e multifacetado? Se a luta de classes está por toda parte, por que não a vemos com mais clareza? Por que não há uma revolta generalizada? Aqui, entramos em um dos terrenos mais importantes e complexos do pensamento marxista, a diferença entre ser uma classe em si e ser uma classe para si. Uma classe em si é a simples existência objetiva, o conjunto de pessoas que compartilham a mesma posição na economia, como o proletariado moderno em sua diversidade. No entanto, para que a mudança ocorra, essa classe precisa se tornar uma classe para si, ou seja, ela precisa desenvolver uma consciência de classe. Seus membros precisam se reconhecer como um grupo com interesses comuns e opostos aos da classe dominante.
E é precisamente a formação dessa consciência que o sistema capitalista moderno se tornou mestre em impedir. O principal obstáculo para a consciência de classe hoje é a cultura do hiperindividualismo. A mensagem que recebemos de todos os lados é: você é o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Se você está endividado, é porque não soube administrar suas finanças. Se está sofrendo de burnout, precisa aprender a gerenciar melhor seu estresse ou praticar mindfulness. Problemas que são estruturais e coletivos, como a precarização do trabalho, a estagnação salarial e a pressão por produtividade, são sistematicamente reembalados como falhas pessoais. A ansiedade, em vez de ser vista como uma resposta perfeitamente racional a um futuro economicamente incerto, é tratada como um desequilíbrio químico, individual, a ser resolvido com terapia ou medicação, desviando o olhar da causa raiz do sofrimento. Os meios de comunicação de massa e as redes sociais desempenham um papel crucial nessa fragmentação. Grande parte da mídia tradicional pertence a conglomerados que são, eles mesmos, parte integrante da classe capitalista, tendo pouco interesse em promover uma narrativa que questione a base de seu poder. As redes sociais, por sua vez, com seus algoritmos projetados para maximizar o engajamento, descobriram que a raiva e a polarização são extremamente lucrativas. É muito mais fácil nos manter engajados com guerras culturais, conflitos sobre estilo de vida, identidade e consumo, que nos dividem em 1000 tribos diferentes, do que focar em questões econômicas que poderiam nos unir. O algoritmo nos separa, nos polariza e nos impede de ver o inimigo comum, um sistema que lucra com nossa divisão. Apesar de tudo, a resistência continua a brotar, muitas vezes em locais inesperados. As novas frentes de batalha não se parecem com as antigas. Em vez de panfletos na porta da fábrica, temos postagens virais no TikTok e no Twitter expondo práticas abusivas de grandes empresas. Em vez de reuniões sindicais em um porão, temos fóruns anônimos como o subreddit Anti-Work, onde milhões de trabalhadores compartilham histórias de exploração, trocam informações sobre salários e se dão apoio moral para exigir melhores condições. A organização de trabalhadores em depósitos da Amazon, a greve de entregadores de aplicativos em várias cidades do mundo, os protestos de roteiristas em Hollywood. Estes são os novos piquetes, as novas barricadas de uma luta de classes que se adaptou à era digital. É impossível falar da luta de classes hoje sem falar da crise climática. Os dois fenômenos estão intrinsecamente ligados. A catástrofe ambiental não é um acidente, mas o resultado inevitável de um sistema econômico que exige crescimento infinito em um planeta com recursos finitos. A lógica do capital, que precisa transformar natureza em mercadoria e lucro o mais rápido possível, é a força motriz por trás do desmatamento, da poluição e das emissões de carbono. E quem mais sofre as consequências? As comunidades da classe trabalhadora e os pobres do sul global, que vivem em áreas mais vulneráveis a enchentes, secas e poluição, enquanto os super ricos constroem bunkers ou planejam sua fuga para Marte. A luta por justiça climática é, em sua essência, uma luta de classes contra um sistema que sacrifica a humanidade e o planeta no altar do lucro. Da mesma forma, a luta feminista é uma frente central da luta de classes contemporânea. O capitalismo depende fundamentalmente de um trabalho massivo que ele não remunera: o trabalho de reprodução social. Cuidar da casa, cozinhar, limpar, criar os filhos, cuidar dos idosos e doentes. Historicamente, esse trabalho foi atribuído às mulheres e é essencial para reproduzir a força de trabalho. Sem ele, o trabalhador não estaria alimentado, vestido e pronto para ser explorado no dia seguinte. Ao tornar esse trabalho invisível e não pago, o sistema capitalista economiza trilhões. Portanto, a luta por creches públicas, licença parental, divisão igualitária das tarefas domésticas e o reconhecimento do valor econômico do trabalho de cuidado é um ataque direto a um dos pilares de sustentação do lucro capitalista. O mesmo se aplica à luta antirracista. Historicamente, o racismo tem sido uma das ferramentas mais eficazes da classe dominante para dividir e conquistar o proletariado.
Ao criar hierarquias raciais, os capitalistas puderam justificar o pagamento de salários mais baixos a trabalhadores não brancos, superexplorá-los em condições piores e, crucialmente, usar o preconceito para impedir que trabalhadores brancos e não brancos se unissem em solidariedade para lutar por interesses comuns. A desconfiança e o ódio racial impedem a formação da consciência de classe. Por isso, a luta contra a discriminação no mercado de trabalho, contra a violência policial e pelo fim do racismo estrutural não é uma luta separada. Ela é uma condição essencial para a unificação da classe trabalhadora e, portanto, uma forma potente de luta de classes. Marx previu que a luta de classes levaria, inevitavelmente, a uma revolução proletária que derrubaria o capitalismo. Claramente, isso não aconteceu na escala que ele imaginava. O capitalismo do século XXI se mostrou incrivelmente resiliente, em parte devido à sua capacidade de absorver as críticas e transformá-las em novos produtos. Pense no capitalismo verde ou no marketing da diversidade. Além disso, o poder de vigilância e repressão do Estado moderno é incomparavelmente maior do que na época de Marx. A ideia de uma tomada de poder violenta, nos moldes do século XX, parece cada vez mais distante. Isso significa que a luta está perdida? Ou significa que a própria definição de vitória precisa ser repensada? Se a Revolução Clássica não está no horizonte imediato, como seria vencer a luta de classes hoje? Talvez a vitória não seja um evento único e cataclísmico, mas um processo contínuo de desmercantilização da vida. Trata-se de retirar esferas inteiras da nossa existência da lógica do lucro. Lutar para que a saúde, a educação, a moradia, a cultura e o transporte sejam tratados como direitos humanos universais, não como mercadorias a serem vendidas para quem pode pagar. Vencer seria expandir a democracia da esfera política, onde elegemos governantes, para a esfera econômica, dando aos trabalhadores o direito de decidir democraticamente sobre o que, como e para quem suas empresas produzem. É uma luta por mais autonomia, mais tempo livre e mais controle sobre nossas próprias vidas. A análise de Marx, portanto, não deve ser lida como uma profecia sombria do Apocalipse, mas como um mapa. Um mapa que nos mostra a estrutura oculta do terreno em que estamos pisando. Ele não nos diz que o futuro está predeterminado, mas nos dá as ferramentas para entender as forças que nos aprisionam. E entender é o primeiro passo para se libertar. A esperança não reside em um salvador ou em um partido, mas na possibilidade de que milhões de pessoas, presas no mesmo contrato invisível, possam começar a conversar, a se reconhecer umas nas outras e a perceber que têm o poder coletivo de rasgar o contrato antigo e começar a escrever um novo, com cláusulas que sirvam à humanidade e não ao capital. Então, aquela sensação que descrevemos no início, aquele contrato invisível, agora você entende que ela não é apenas um sentimento, uma impressão sua. Ela tem um nome, uma história e uma lógica. A sua ansiedade pessoal está conectada a uma estrutura política e econômica global. O seu endividamento não é apenas uma falha de planejamento, mas parte de um sistema que depende do crédito para sustentar o consumo enquanto os salários estagnam. A sua exaustão não é apenas falta de descanso, é o resultado de um ritmo de trabalho cada vez mais intenso, projetado para extrair o máximo de valor do seu tempo. Reconhecer isso não é vitimismo. Pelo contrário, é o primeiro passo para recuperar sua agência, para entender que o pessoal é, e sempre foi, profundamente político. A reação mais comum a essa análise massiva pode ser o desespero ou o cinismo. O sistema é grande demais, poderoso demais. O que eu, sozinho, posso fazer? Esse sentimento de impotência é, talvez, a vitória mais significativa da ideologia dominante. O cinismo é uma forma de rendição que não custa nada à classe dominante. Ele nos paralisa, nos faz aceitar o status quo como imutável. Mas o objetivo da crítica de Marx nunca foi gerar apatia. Foi o exato oposto: fornecer o conhecimento necessário para a ação.
A análise não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Ela nos diz que as coisas são como são por razões específicas e, portanto, podem ser diferentes se agirmos para mudá-las. A apatia é o lubrificante que mantém as engrenagens da exploração girando sem atrito. O que pode ser feito, então? A primeira ação, e talvez a mais fundamental, é exatamente o que você está fazendo neste momento: buscar o conhecimento. É quebrar o tabu de falar sobre classe, dinheiro e poder. É ler, assistir, discutir com amigos, familiares e colegas de trabalho. É aprender a nomear as forças que moldam nossas vidas. Quando você entende o conceito de mais-valia, a propaganda sobre a parceria entre empresa e funcionário nunca mais soa da mesma forma. Quando você entende a ideologia da meritocracia, as histórias de sucesso dos bilionários perdem seu brilho mágico. A educação crítica é, em si, um ato de rebeldia. É a recusa em continuar jogando o jogo sem entender as regras. O segundo passo é levar essa consciência para o local onde a luta de classes acontece de forma mais explícita: o mundo do trabalho. Mesmo em um ambiente sem sindicato, a solidariedade pode começar pequena. Significa se recusar a participar da cultura de fofoca que joga uns colegas contra os outros. Significa compartilhar abertamente informações sobre salários para expor as desigualdades. Significa apoiar um colega que está sendo sobrecarregado ou assediado pela gestão. Significa defender coletivamente, mesmo que de forma informal, por melhores condições ou ferramentas de trabalho. Esses atos aparentemente pequenos reconstroem o tecido da solidariedade que o individualismo se esforçou tanto para destruir. Eles são o treinamento básico para a ação coletiva. A partir daí, o terceiro passo é se conectar a formas de organização coletiva mais amplas. Isso pode significar se filiar a um sindicato, especialmente os que estão se modernizando para representar trabalhadores de aplicativo e freelancers. Pode significar participar de uma associação de moradores para lutar contra o aumento abusivo dos aluguéis e a especulação imobiliária. Pode significar apoiar movimentos sociais que lutam por causas que, como vimos, estão diretamente ligadas à luta de classes, como o movimento ambientalista, feminista e antirracista. A força do capital está em sua capacidade de se organizar de forma centralizada. A única maneira de contrapor esse poder é com a força do trabalho, também organizada e ciente de seus objetivos. Uma das maiores batalhas, no entanto, é travada no campo da imaginação. A frase da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, "não há alternativa", tornou-se o mantra não dito da nossa era. O maior triunfo do capitalismo tardio foi nos convencer de que este é o único sistema possível, o fim da história. Nossa tarefa mais urgente é ousar imaginar alternativas. Imaginar uma economia cujo objetivo não seja o lucro infinito, mas o bem-estar humano e a saúde do planeta. Imaginar cidades planejadas para as pessoas, não para os carros e para a especulação. Imaginar a tecnologia sendo usada para nos libertar do trabalho penoso e não para nos vigiar e precarizar. Sem a capacidade de imaginar um mundo diferente, nunca teremos a vontade de lutar por ele. É por isso que, mais de 140 anos após sua morte, Karl Marx continua assustadoramente relevante. Não devemos tratá-lo como um profeta ou ler seus livros como escrituras sagradas. Muitas de suas previsões falharam, e algumas de suas ideias foram usadas para justificar regimes autoritários. Devemos vê-lo como um médico que, no século XIX, realizou o diagnóstico mais brilhante e profundo da doença do capitalismo. A doença evoluiu, criou novas variantes, mas o diagnóstico do seu núcleo patológico, a contradição fundamental entre capital e trabalho, permanece perfeitamente válido. Usar suas ferramentas para entender o presente não é ser dogmático, é ser um realista crítico. E a contradição final, e talvez a mais esperançosa, é que o próprio capitalismo cria as condições para sua superação. Ao concentrar trabalhadores em grandes centros urbanos ou conectá-los em redes digitais globais, ele facilita a comunicação e a organização. Ao buscar incessantemente por novos mercados e tecnologias, ele educa e qualifica a força de trabalho. Ao levar a exploração e a desigualdade a níveis extremos,
Ele gera o descontentamento e a raiva que alimentam a resistência. Como Marx poeticamente colocou, o capitalismo produz seus próprios coveiros. As mesmas ferramentas de comunicação e logística usadas pelas gigantes da tecnologia para extrair nosso valor podem ser reapropriadas por nós para construir nosso poder. E assim, completamos nosso percurso. Partimos de uma sensação pessoal de ansiedade e chegamos à estrutura global da luta de classes. Vimos como os conceitos de burguesia e proletariado, longe de estarem ultrapassados, se manifestam hoje no dono do fundo de investimento e no entregador de aplicativo. Entendemos como a mais-valia continua sendo extraída, como a alienação se aprofundou na era digital e como a ideologia nos cega para tudo isso. Exploramos as novas frentes de batalha e a necessidade de reavivar a solidariedade e a imaginação. A análise está sobre a mesa, clara e, esperamos, transformadora. Agora, a questão final não é mais teórica, mas prática, e é dirigida inteiramente a você. Depois de ver como o jogo é jogado, quem se beneficia e quem paga a conta, a pergunta que ecoa não é se a luta de classes existe, mas uma muito mais simples e muito mais decisiva. No grande conflito que molda o nosso mundo, de que lado você está? A neutralidade, como vimos, não é uma opção, pois o silêncio sempre favorece o lado que já detém o poder. A escolha, consciente ou não. Agora que você viu essa análise profunda sobre a nossa realidade, lembre-se, entender o sistema é o primeiro passo para transformá-lo. A força para mudar não está em um único líder, mas na sua capacidade de se ver nos outros e de agir em conjunto. Assim como gerações passadas lutaram pelos direitos que temos hoje, nós também podemos construir um futuro mais justo. Você já sentiu os efeitos da luta de classes no seu trabalho ou na sua vida? De que forma você enxerga essa batalha no seu dia a dia? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Vamos aprender com as experiências uns dos outros e construir nossa consciência coletiva. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos críticos e transformadores como este. Cada vídeo é uma ferramenta para entendermos e mudarmos o mundo. Não deixe essa oportunidade passar. Clique no vídeo na tela agora para descobrir alienação na era digital, como as redes sociais se tornaram as novas fábricas. E aprofunde seu entendimento sobre como o sistema opera em nossas vidas online. Foi um prazer compartilhar essa jornada de descoberta com você. Que o pensamento crítico e a coragem para questionar a realidade te acompanhem sempre. Até o próximo vídeo.